E aí, povo de Deus, sejam bem-vindos ao nosso canal. A paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Espero que vocês estejam todos muito bem, em nome de Jesus. E no vídeo de hoje nós iremos aí, como de costume, dar continuidade no livro de Mateus. Mateus, capítulo 16. Religiosos pedem um sinal. Vamos lá. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e para provar, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Então ele lhes respondeu: Quando começa a entardecer, dizeis: haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã dizeis: hoje haverá tempestade, porque o céu está no vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos. Essa geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido, a não ser o sinal de Jonas. Jesus se afastou então deles e partiu dali. O fermento dos religiosos. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. Jesus lhes falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Entretanto, eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pães. Percebendo a desavença, Jesus indagou: por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pães? Não compreendeis até agora? Nem sequer lembrais dos 5 pães para 5.000 pessoas e 4 cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para aquelas outras 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que não vos falava a respeito de pães, e sim, tendo, pois, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, compreenderam então que não lhes dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e saduceus. Deus revela Jesus Cristo a Pedro. Quando Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissera ser ele o Cristo. Jesus prediz seu sacrifício. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças, mas nas mãos dos anciões, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamou à parte e começou a demonstrá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se, Jesus repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim aos homens. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai
com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com as suas obras. Com toda certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram vão experimentar a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. A transfiguração de Jesus, Mateus 17. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago, e os levou em particular a um monte alto. E ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Expressando-se, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Então Jesus aproximou-se deles, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram senão somente a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão que tiveste, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Ao que Jesus lhes respondeu: Elias, com certeza, vem e restaurará todas as coisas, né? Eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem virá sofrer nas mãos deles. Os discípulos entenderam então que era o respeito de João Batista que ele havia falado. A cura do menino possesso. Ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Apresentei-os aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou: Ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Então os discípulos chegaram-se a Jesus e, em particular, lhe perguntaram: Por qual motivo não foi possível expulsá-lo? E ele respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda a certeza vos afirmo que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se expele por meio de jejum e oração. Jesus prediz novamente seu martírio. Ao se reunirem na Galiléia, compartilhou com eles, dizendo: O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então, profunda tristeza abalou os discípulos. Jesus paga o imposto secular. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de imposto de suas dracmas abordaram a Pedro e questionaram: O vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou na casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe: Primeiro, Pedro, Simão, qual a tua opinião? De quem cobram os reis da terra imposto de tributos? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Dos estrangeiros, respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu: Logo estão os filhos livres dessa obrigação. Entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar
tira-o e, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retira aquela moeda e entrega a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo. Paz!